Que maravilhoso. Nós vamos falar então sobre 2 caminhos. 2 caminhos de uma inquietação. Bom, gente, Jesus, quando ele começou então a sua missão ali, ele começou a curar e começou a transformar vidas, impactar vidas, e multidões começaram a seguir Jesus. Multidões. E é interessante ali que logo após ele ter escolhido ali os 12 discípulos, ele disse, as pessoas começaram a ter expectativa sobre o que Jesus faria com aquela grande fama que ele tinha. Alguns achavam, não, agora chegou o nosso Salvador, ele vai nos libertar do poder romano. Ele vai levantar um exército e nós vamos vencer, então, tantos anos afligido por Roma, roubado por Roma. Agora, então, nós temos ali o braço forte de Deus que veio para nos salvar. E outros, então, pensavam, veio aqui o profeta, que veio anunciar a palavra de Deus e transformar as nossas vidas. Existiam várias expectativas em relação a Jesus. E a multidão seguia desesperadamente, porque, afinal de contas, ele curava, ele multiplicava alimento no meio de pessoas que não tinham o que comer. Qualquer pessoa seguiria alguém assim, não é verdade? Nós vemos hoje aí pessoas seguem, né? Seguidores, você vê quantos seguidores, por exemplo, você olha o YouTube, você vê lá quantas pessoas são inscritas, que te seguem, por exemplo. Né? Aí tem lá uma multidão de pessoas, às vezes, para um conteúdo podre, inútil. Não é verdade? Ou então você olha uma multidão de seguidores, né? A pessoa vai lá e segue, mas às vezes nem de verdade, ela não segue de fato. Eu percebo isso, eu tenho um canal no YouTube, e esse canal no YouTube ele tem quase 9.000 inscritos. Só que você percebe que dos 9.000 inscritos, pouquíssimos vê as pregações, né, e vê o conteúdo ali. Né? É só para números mesmo. Porque as pessoas não seguem de fato. Por quê? Porque não tem algo que realmente essa pessoa está ansiando, desejando ali. Né? E o pior, aí a gente se pergunta o que essa pessoa está ansiando. E aí você olha outros conteúdos, coisas insignificantes e pessoas ali seguindo. Né? E curtindo, e milhões de visualizações. E, nossa, a pessoa enriquecendo com aquelas visualizações. Que não é muito assim, mas ajuda bastante. Mas o que eu quero dizer também no Instagram, tanta gente com tanta coisa ruim, e lá seguidores que não acabam mais. É a era dos seguidores, né? Mas e Jesus a mesma coisa, Jesus ali, só que as pessoas ali eram pessoalmente, e elas entendiam de fato, né? Por que deveriam seguir Jesus? Porque, afinal de contas, Jesus podia dar tudo aquilo que as pessoas ansiavam naquela época. Desesperadas, frustradas. Não é? E então, quando nós então pensamos ali, quando Jesus ali ele tinha aquele povo, e aquele povo, né, esperava uma atitude de Jesus, Jesus ele pegou e pregou o sermão da montanha. Enquanto talvez alguns esperavam que ele fosse reunir soldados para combater ali a Roma, Jesus foi lá e pregou o sermão da montanha. E nesse sermão da montanha, então, ele falava do reino de Deus. E ele falava de uma forma meio estranha, que as pessoas não estavam muito acostumadas, porque eles falavam como se o reino de Deus já fosse agora. Como se já fosse alguma coisa agora, alguma coisa que está acontecendo desde já está na terra. Era meio estranho, era uma forma estranha de se falar. Né? E era uma autoridade diferente, não era como a dos escribas e fariseus. Ele falava como se ele fosse o próprio dono deste reino, o próprio rei deste reino. Então, era meio estranho para aquelas pessoas, então era confuso para elas. E nesse sermão, então, ele falou algo muito interessante. Né? Ele disse que existia ali 2 caminhos. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu gostaria que vocês abrissem.
Gente, eu prometo para vocês que até sábado eu consigo passar esses slides aqui na primeira, tá bom, gente? Eu prometo. Eu não Vamos lá, então. Pode deixar, que vamos fazer aqui do jeito que está. Do jeito antigo. Vamos lá. Então, a questão toda é que Jesus, então, reuniu aquele povo e começou a falar do reino de Deus de uma forma diferente, como se o reino de Deus fosse agora. Como se fosse já este reino. Então, ele falou sobre caminhos. Ele falou especificamente sobre 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. E é interessante que o caminho estreito, ele conduzia a uma porta, que também era estreita. Né? Então, eu quero que vocês abram agora suas Bíblias. Em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14, diz assim, todos acharam, amém? Amém. Diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que se acertam com ela. Amém? Ai, obrigada, irmã. Então, existem 2 caminhos. 2 caminhos ali. O caminho largo e o caminho estreito. Eu quero fazer você pensar agora. Quem gosta aqui de andar em meio à natureza? Quem gosta aqui de sentir o ar puro das árvores, sabe? Pisar na grama. Gente, eu sou apaixonada por isso. Apaixonada, Deus me deu um presente, é tão bom, gente, servir a Deus, é tão maravilhoso. Deus me deu um presente esses dias, Ele me deu uma casa no lugar onde eu queria ter. Deus é maravilhoso. E ali eu não consigo não olhar para Deus. Ali é Deus o tempo inteiro, eu só consigo ver Deus naquela paisagem tão linda, naquele lugar tão lindo. Então, nós gostamos de andar em meio à natureza e tal, mas é interessante que é muito gostoso, imagine você, não sei se vocês já viveram isso, de dormir com o barulho dos grilos assim, ó, e o barulho do mar, gente, ou vocês, sabe aquele silêncio maravilhoso, sabe, e viver, e sentir aquele ar puro, maravilhoso durante o dia. E é interessante que, geralmente, esses lugares, para você chegar neles, você entra, você obrigatoriamente tem que passar por lugares difíceis. Cada vez isso tem aumentado, tem sido mais comum. Né? Você tem que passar por lugares mais estreitos, geralmente lugares que nem carro passa. Né? Às vezes, para você chegar e ver uma bela vista, né, de um lugar, você tem que fazer uma trilha, você tem que andar por caminhos ali estreitos, para que você então, porque ali não passa carro. Não é verdade? E está cada vez mais dessa forma, porque a cidade tem, as casas estão, né, tomando esses espaços abertos, e cada vez está mais difícil a gente encontrar lugares desse tipo. Um lugar assim reservado, onde você pode ouvir o barulho dos pássaros e que você pode ver uma vista linda por todos os lados onde você vê. Então, neste caminho, para que você faça esse caminho, é preciso que você leve uma mochila com poucas coisas, não é verdade? Não dá para levar coisa muito pesada. Ainda que você no começo comece a levar uma mochila pesada, mas no caminho você começa a comer aquilo que está dentro da mochila. Muitas coisas são alimentos, muitas vezes, que estão dentro da mochila. E aí essa mochila vai ficando mais leve. No momento em que você anda e desfruta daquele lugar lindo que é. Então, esse espaço,
esse caminho, ele é um caminho que assim, ele tem benefícios. Porque da mesma forma que você tem que andar, talvez você tenha que se esforçar um pouco, mas do mesmo jeito, você pode contemplar ali. Entende? Ao mesmo tempo que você se esforça, existe uma compensação, porque você está ali contemplando aquilo tão lindo, tão belo, à sua volta, que você até esquece do quanto você está andando. Né? E você precisa deixar carro, você precisa deixar tudo. Agora você imagine, hoje as nossas estradas recapeadas, vamos falar do estado de São Paulo, porque tem muitas estradas ruins lá para o norte, nordeste. Vamos falar de São Paulo. Hoje tem muitas estradas ali asfaltadas, e as estradas asfaltadas, né, aquelas estradas bonitas, e parece um tapete, como diz meu marido, você nem percebe que está viajando. E ali, com o seu carro, você não se preocupa com buracos, você não se preocupa com problemas, porque, afinal de contas, aquele trajeto, ele foi pensado, porque a maioria das pessoas passa por ele. Então, ele é um trajeto muito bem feito, porque a grande massa passa por ele. Então, é interessante que no caminho largo, né, você pode ir de carro, vamos chamar de caminho largo. Aquele caminho asfaltado, bonito, que parece um tapete, como diz meu marido. E você ali pode ir com o seu carro, e ali você fica distraído e não se preocupa com nada. Somente em continuar. Você pode levar uma série de coisas no carro. Ao contrário do caminho estreito, que você tem que levar uma mochilinha, bem levinha, com as coisas mais importantes, que é a alimentação, talvez um cobertorzinho, não sei, alguma coisa bem pouco ali para que não atrapalhe a tua caminhada ali, não pese, não dê algum problema na coluna, dores na coluna futuramente, né? Então, enquanto o caminho estreito, ele aparentemente tem que ser feito de forma mais difícil, porém você não se distrai, você consegue perceber toda a vista e você desfruta da vista. O caminho largo é um caminho que é tranquilo, e ele é tão tranquilo, aparentemente, que você leva tudo que você pode no carro. Quanto mais coisas couber, melhor. Não é assim, vou comprar um porta-mala grande. Foi assim com meu marido. Não, a gente viaja muito, então a gente tem que comprar um carro com porta-mala grande, que é para caber bastante coisa. Quem também pensa da mesma forma? Não é verdade? Então a pessoa coloca um monte de coisa ali no porta-mala. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que esses dois caminhos, né? Esses dois caminhos, eles têm uma série de questões. E Jesus, ele aborda aqui, quando ele fala aqui em Mateus 7, ele está falando sobre este caminho estreito que conduz a uma porta estreita e o caminho largo. Esses dois caminhos levam a um destino. Cada um deles leva para um destino diferente, óbvio, né? Então, e Jesus, ele representou essa questão de três maneiras. Na verdade, ele representou o fim, o destino de todo homem a partir do quê? Do caminho estreito, do caminho largo e do fim desse caminho, que é a vida ou a morte. Então, quando nós caminhamos pela vida, estamos caminhando pela vida, nós entendemos que Deus, de alguma forma, de algum jeito, a gente acaba percebendo que esse mundo, como a gente falou, está meio estranho. Né? Eu corro atrás, eu encho o meu carro de coisa, de tranqueira, de coisas, e vou colocando, né? E ainda assim, eu quero colocar mais. Este é o mundo que a gente vive. E eu não me sacio. Os meus desejos não acabam. Eu quero cada vez mais. Porque Deus nos criou como seres ilimitados, eternos. Como eu falei para vocês ontem. Então, existe esse paralelo. Enquanto o caminho estreito, né, necessariamente, ele não é suave. Né? Ele é um pouco difícil. Ele não é popular.
Porque as pessoas que passam pelo caminho estreito, elas têm que tomar uma decisão que é difícil tomar. Porque eu preciso ali levar só o que eu necessito. O caminho estreito, ele é difícil de ser transitado às vezes. Enquanto o outro, simples. O caminho estreito pode ter um buraquinho ali, umas pedras. Às vezes tem uma subida que dá um trabalho. Né? Às vezes dá uma tranquilidade ali, um descanso ali, que há uma descida e você ali vai tranquilamente. Enquanto o caminho largo, ele faz com que você possa levar mais bagagens. Ele faz com que você tenha tranquilidade, você possa ficar tranquilo. E você sabe que é interessante que enquanto a gente deveria enxergar dessa forma, mas o mundo ele enxerga de forma diferente essa questão. Enquanto nós entendemos que o caminho estreito é um caminho em que vai me levar à beleza, e que por mais que ele seja estreito, né, que eu tenho que levar poucas coisas, porque eu não vou conseguir carregar peso nesse trajeto, muito peso nesse trajeto, esse caminho ele vai fazer com que eu desfrute das belezas do lugar. Eu não vou estar distraído, eu vou estar focado no caminho. E o caminho largo, ele te distrai, porque você não precisa se preocupar com os buracos no caminho, está tudo liso. Então, eu só me preocupo com o quê? Encher a bagagem. Só que o mundo, ele pensa o seguinte. Ele pensa assim, o caminho estreito, o caminho estreito é um caminho árduo. É um caminho difícil. Porque o caminho estreito, ele exige de mim. Ele exige de mim que eu seja, que eu tenha mais fardos, no sentido de que eu tenho uma série de regras que eu tenho que cumprir. Não é verdade? No caminho estreito eu tenho que ter regras para cumprir. E nisso vocês concordam, né? Então, a impressão é que existe um fardo por causa das obrigações morais, da conduta que é exigida. Então, é assim que o mundo vê o caminho estreito. É um caminho que é difícil mesmo, porque ele me exige muito de mim. Ele exige conduta moral, né, uma conduta perfeita ali, obrigações morais a cumprir. E o caminho largo não. O caminho largo é tranquilo, eu não preciso, não quero saber o que pensam de mim. Eu quero fazer o que eu quero, ninguém pode se intrometer na minha vida. Eu faço assim porque eu quero assim. Não existe lei, não existe regra. Eu crio as minhas regras. O mundo pensa assim, que o caminho estreito é sinônimo de prisão. E o caminho largo é sinônimo, então, consequentemente, de liberdade. Não é assim que o mundo vê? Caminho largo, liberdade. Mas vamos pensar um pouquinho? Gente, vocês já perceberam que na sua caminhada, você luta, você corre atrás, você busca com todas as forças. Tem pessoas que trabalham 10, 12 horas para conseguir um objetivo. E ele perde com esse tempo horas que ele poderia desfrutar com o que realmente importa, que é com sua família, né, desfrutando das coisas que ele gosta de fazer de fato. O mundo, ele exige muito de você. E ele exige cada dia mais de você. Você tem que ter. Você tem que ser melhor. Você tem que ter carro. Você tem que ter isso, ter aquilo, ter não sei o quê. É o tempo inteiro uma exigência muito grande. Enquanto o próprio Jesus, ele diz o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele diz, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Olha a diferença, gente. Então, vocês concordam que alguma coisa aconteceu? Alguém está falando as coisas erradas aí? Vocês concordam comigo que em algum momento isso foi deturpado? Isso está sendo deturpado na minha mente todos os dias pelo mundo? Essa visão de que
o mundo tem liberdade, que eu estou numa prisão, está totalmente equivocado. Porque o próprio Jesus quer te dar liberdade. A lei, né, a própria Bíblia diz que a nossa lei é a lei da liberdade. Por que isso? Porque realmente somos libertos quando estamos guardando a lei. Porque a lei, como eu disse ontem para vocês, ela te protege, ela é uma cerca de proteção para o inimigo não entrar na tua vida. Todas as vezes que você desobedece uma lei, o inimigo então, o mundo é dele, ele está aqui comandando, ele está, é como se você saísse da cerca de proteção então, e estivesse totalmente exposto às mãos, às obras do inimigo contra a tua vida, porque o inimigo, ele tem planos. Assim como Deus tem planos para você, o inimigo também tem planos para você. Então, aqueles que gostam de passear ao ar livre, nossa, você vê como tá longe o negócio. Então, quando nós estamos no caminho estreito, as pessoas querem que a gente se concentre no quê? No fardo de ter que guardar a lei. A lei é ruim, nossa, é horrível, ela me prende. Olha, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso... Gente, a lei é a coisa mais maravilhosa que Deus podia dar para você. Ela faz com que o inimigo não toque você, não toque as suas finanças, não toque a sua família, não toque a sua vida. Isso é sério. Eu só posso ser livre se eu tiver padrão, gente. Se não houver padrão, não dá para ser livre. Porque o ser humano, ele precisa ter um modelo a seguir. E esse modelo tem que ser o padrão de Deus. Porque se ele seguir um modelo lá de fora, que tem vários, mas que pregam praticamente a mesma coisa, a mesma ideia. De que, aqui é bom, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem que dar satisfação para ninguém. Só que este modelo, ele te leva para uma porta. Este modelo, ele te leva para um lugar não agradável. E desde aqui, então da terra, lembra que Jesus, quando ele falou do reino de Deus, ele disse que o reino de Deus, ele falou como se o reino de Deus fosse agora, aqui. O tempo inteiro ele falava como se o reino de Deus fosse agora. Já começou aqui. Por que ele quis dizer isso? Gente, quando nós vivemos sob a guarda de Deus, através da lei de Deus, através da vontade de Deus, nós então vivemos o melhor de Deus aqui. Talvez o melhor de Deus para a gente não seja ser rico. Talvez seja a nossa perdição. Talvez seja ser rico para ajudar a igreja, para ajudar os irmãos. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Você vai ser muito mais feliz do que aquele que trabalhou 12, 14 horas para construir um império. E aí quando ele chega na velhice dele, sabe o que acontece? Ele diz, eu cansei de ver gente assim, é tão triste. Ele diz assim, olha, eu me arrependi tanto, eu queria tanto voltar no tempo que eu ia dar valor para os meus filhos. Eu ia dar mais valor para a minha família. Ele está ali na velhice, ele já não tem mais mulher, que a mulher não aguentou ele. Não tinha tempo para a mulher foi embora. Os filhos, ele não se dá com os filhos, porque ele não teve tempo para os filhos. Ele trabalhou demais e quem cuidava dos filhos era ali a empregada, quem cuidava ali era ali a babá, que resolvia as coisas, a secretária dele talvez. Então, e aí ele chega no momento da vida dele que os filhos dele não o conhecem. Não tem mais esposa. E aí ele chega na velhice, onde ele vai parar? Num asilo, talvez, numa casa de repouso. Porque ele não tem relacionamento com ninguém, ama ele. Porque o amor, gente, o amor familiar, ele é desenvolvido com relacionamento. Quando os filhos, se com relacionamento já é difícil, quem dirá sem relacionamento? Qual é o fim deste homem que trabalhou a vida inteira, se matou? E depois, então, que ele está lá velho, lá, estão torcendo para que ele morra logo, para que eles possam dividir, então, a herança, que eles não fizeram nada para conquistá-las.
Esse mundo, gente, ele é muito pesado. Ele coloca um fardo na vida da pessoa, um fardo muito pesado na nossa vida. Sabe, ele dita regras absurdas, impossíveis de ser cumprida. Quando você se dedica a algo, você foca naquilo como prioridade, outras coisas não poderão ser alcançadas por você. Você não pode ter tudo. Não dá para ter uma família feliz, um casamento feliz, ser bem-sucedido no trabalho, ser o melhor no trabalho. Tudo isso ao mesmo tempo, uma série de coisas. É muito difícil. Trabalha 12, 14 horas. E é o que a gente tem visto, porque é isso que o mundo prega. Vocês conseguem, eu quero que vocês saiam daqui entendendo a mentira que o mundo prega para nós. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que aquilo que você pensava é mentira. Que há liberdade lá fora, não há liberdade lá fora, há escravidão. Existem regras lá fora também. E a regra lá fora é, você tem que ser melhor que o outro. Você tem que ter. E para isso a pessoa faz qualquer coisa. Você tem que ser famoso. Aí mulheres, nossa, fazem coisas absurdas para se aparecer. Homens, então, nem se fale. Tudo para poder estar no padrão do mundo. Para poder ter, quem sabe, alguns minutos, alguns momentos de aparente felicidade. Que no futuro vai custar caro. Vai custar caro. Então, o caminho estreito, é o caminho que nós precisamos mudar a visão. E entender que o caminho estreito, o caminho de Deus, ele falou que é estreito por quê? Por que ele disse que era estreito? Porque é um caminho que não é popular, não é usual. Ninguém quer. Porque enquanto nós estamos aqui fazendo uma live, uma pregação aqui, um culto aqui, quantos milhões de pessoas estão fazendo, dando notícias e fazendo outras lives e pregando outras coisas erradas que milhões de pessoas estão assistindo. É algo totalmente desigual, eu falo isso. A missão de Deus, por mais que Deus ainda, se Deus não colocar a mão, ela é impossível aos olhos humanos. Tá? Porque enquanto 1 ou 2 ou 3 querem fazer o trabalho ali, se esforçam para o trabalho, outros estão dormindo nas cadeiras da igreja, nos bancos da igreja, que estão pensando que não, está tudo bem porque eu estou indo aos sábados à igreja, está tudo bem porque eu estou orando em casa, está tudo certo. Milhões de outras pessoas estão pregando o caminho largo. Estão pregando que você precisa. Olha aqui, Deus, esse negócio aí, é horrível, não dá. Isso é cafona, está fora de moda. Só que uma coisa é certa, gente. O caminho estreito é o que vai te levar à porta estreita. E é interessante isso, porque a porta estreita, lá no caminho estreito, só alcança quem entrar no caminho estreito. Não tem jeito, para você alcançar essa porta estreita, isso é um ponto interessante. Porque tem pessoas que acham que entraram na porta estreita, mas nem caminharam um caminho estreito. Andaram um caminho largo a vida inteira e no final vão encontrar a porta estreita. Gente, se não entrar no caminho estreito, não encontra a porta estreita. A porta estreita, ela é sutil, ela é bem escondida. Ela está lá no final. Você vai ter que passar por buracos, você vai ter que passar por uma série de coisas para chegar lá. E esses buracos não é a lei de Deus. Pelo contrário, ela vai amenizar os buracos. Ela vai tampar os buracos. Ela vai fazer com que você pise num tapete, num gramado, enquanto você anda no caminho estreito. Os buracos são os pecados até de outras pessoas, ou de alguma forma, o mundo de pecado te alcançou. Porque, infelizmente, vai respingar em nós. Isso é inevitável. Nós vivemos nesse mundo mesmo. Deixa eu passar um pouquinho aqui.
Então, lá em 1 João 2, 15 e 16, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim que esses desejos da carne, ou seja, os prazeres da vida, os desejos dos olhos, ou seja, as coisas que você deseja comprar carro, riquezas, né? Esse desejo de ser melhor que o outro, essa soberba, esse desejo de estar, né, acima das outras pessoas, isso não vem de Deus. Então, muitas vezes a gente tenta viver uma vida meio, um pouquinho no caminho estreito, um pouquinho no caminho largo, e aí vai. Não estou dizendo para você que você não tem que estudar, você não tem que correr atrás, você não tem que batalhar. Deve. Você deve ocupar cargos altos, sim. Deus espera isso de você para que a mensagem de Deus alcance todos os níveis hierárquicos da população mundial. Porque tem que ter rico crente para pregar para rico. Rico crente não vai ouvir de pobre. Né? Então, essa é a verdade. Então, só que a gente tem que entender que a prioridade é Deus. Essa é a prioridade. E quando eu saio desse caminho, então, aí, consequentemente, as coisas vão ficar ruins. Então, em 1 João 5, 3 e 4, diz assim também: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que quer dizer isso? Gente, quando eu nasço de Deus, eu entendo que existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele é real, ele está aqui. Eu vejo nitidamente através do pecado do mundo. O desenvolvimento do pecado do mundo, ali eu vejo claramente que existe o mal. E se existe um mundo espiritual, existe uma lei que me protege, que me faz superior. De alguma forma, você é. Quando Jesus te chamou, lá em João 1,12, diz assim: e a todos os que o escolheu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse poder é no sentido de autoridade. Você tem uma autoridade, você é superior no mundo espiritual. Em Cristo Jesus, óbvio, né? Sozinho você não é nada. Mas nós não somos qualquer coisa. E a lei de Deus, ela não é um fardo quando eu entendo essas coisas. Quando eu entendo a necessidade dela para que eu viva num mundo sem viver fardos, sem carregar fardos. Porque o mundo vai me impor fardos. O que vai acontecer? Muitas vezes a gente está dentro da igreja, está cheio de fardo. Mágoa das pessoas, raiva, brigas. Sabe? Fardos de problemas familiares. E hoje a gente tem visto que tem estudos que dizem que até a questão emocional, os problemas, né, as mágoas que você guarda das pessoas, até isso influencia na sua vida, na sua questão física, na sua saúde. Está diretamente ligado. Então, a lei de Deus não é penosa, gente. Não caiam na conversa do mundo. Nessa ideia de que tudo dentro... Olha, não falou da lei de Deus, não. É ruim. Ou então, então nós vivemos agora pela graça. Sim, nós vivemos pela graça. Nós vivemos um mundo espiritual cada vez mais real. Nós vivemos de uma forma em que nós temos um relacionamento com Deus direto, através de Cristo Jesus. Um relacionamento que nós não merecemos. Porque nós não fizemos nada para ter, e ainda que a gente fizesse, não conseguiria ter. Só que isso não anulou o padrão de Deus. Isso não anulou o modelo de Deus para você. Você precisa ter esse padrão para se distinguir, gente. Como que Deus vai distinguir? Não há como. O inimigo precisa ver de que lado você está. Isso vai determinar. O que vai determinar de que lado você está é o que você vive. É a sua fé. Porque, afinal de contas, se eu creio
na palavra de Deus, se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e se eu creio que aquilo que Jesus Cristo fez é correto, por que eu não vou seguir? Pela fé, obrigatoriamente eu tenho que seguir. Não tem como. Se eu tenho fé que um remédio vai me curar, eu vou lá comprar esse remédio. A prova de que eu acredito que aquele remédio pode me curar é comprá-lo. Se eu não comprá-lo, significa que eu não acredito que ele pode me curar. Que talvez eu possa se curar de outra forma. Então a ação, ela está diretamente ligada ao que eu acredito. Então existem duas formas de pensar. A primeira é quando a pessoa, então, ela vai para um caminho, e este caminho, então, estreito, e não é estreito porque ele é uma prisão, porque eu não posso isso, não posso aquilo, não. Ele é estreito porque poucas pessoas passam por ele. Ele é estreito porque ele não é usual. E conforme as pessoas, vocês já perceberam isso? Que quando estão avançando ali um espaço, eu não sei, algumas pessoas que são mais velhos aqui devem ter percebido isso. Quando está se formando uma cidade, um bairro ali, primeiro o caminho começa como? Estreitinho, as pessoas começam a passar ali, amassar o mato, e ali vai formando um caminhozinho. Aí, à medida que vai aumentando a quantidade de pessoas que passam por ali, os carros vão passando por ali, o que acontece? O caminho vai se alargando e mais pessoas vão passando ali. O caminho de Deus não é assim. Só vai passar quem quer entrar na porta estreita. E só vai para a porta estreita quem passar por esse caminho. Não tem como. Então, ou é aquela pessoa, então, que entrega para Deus os seus fardos, as suas necessidades, ela põe as necessidades dela diante de Deus. Então ela carrega um fardo leve, porque Deus não quer que você leve no caminho estreito, leve uma mochila pesada, cheia de sacolas. Deus não quer isso para você. Deus quer que você veja a beleza de servi-lo. Ele quer que você veja as belas paisagens, o belo contexto que Ele pode colocar você, mesmo no meio de problemas, mesmo passando por buracos. Você vai olhar para o lado e vai ver uma árvore linda, cheia de frutos. Então, este caminho é um caminho que, embora possa ter um buraquinho, porque nós vivemos em mundo de pecado, é um caminho que Deus espera que você viva ele dia a dia com alegria. Veja as coisas boas desse caminho, de servir a Deus. Gente, tem pessoas que só reclamam da vida. Tem pessoas que só vivem reclamando. Cristãos que só têm reclamação, gente. Vamos orar, vamos jejuar. Quando um problema seu, você ora, e ele não acontece, vá jejuar. O próprio Jesus falou que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. E as pessoas ficam pedindo. Eu tenho um grupo de oração no WhatsApp. Há alguns meses já eu criei esse grupo, tem pessoas até de fora do Brasil. E esse grupo, então, você percebe que muitas pessoas desesperadas, elas não se sustentam só com o grupo, elas vão me chamar no particular, ou querem de alguma forma me ligam, desesperados, porque elas não veem, elas não têm um relacionamento com Deus a tal ponto que ela possa entender que Deus pode trabalhar por ela a partir dela mesma. Sabe, que Deus não pode ouvir a oração dela. Que eu sou melhor que ela, talvez. Não. Se você ora e nada acontece, vá jejuar. Mas você precisa ver as belas paisagens de Deus na tua vida. Você precisa contemplar isso, tem que passar por um buraco, tem que sair dele. Você consegue entender? Com Deus é assim. Você tem uma subida lá em cima, tem uma vista linda, que valeu a pena cada passo que eu dei. Tinha trilhas que a gente tinha que passar, tirar o tênis, passar pela água, e depois passava, e quando estava aqueles dias que choveu, dias antes, aí está aquele monte de lama, um monte de coisa escorregava e caía, mas depois valia a pena, chegava lá, né, amor? Cachoeiras, coisa maravilhosa de Deus, valeu a pena. A vida do cristão, o reino de Deus está aqui, gente. Jesus Cristo está aqui. Quem acredita, diga amém. Amém. Jesus Cristo está dentro da tua casa. Amém. Por meio do Espírito Santo de Deus. Amém.
Ele está no teu trabalho, Ele está nos seus projetos, se você o colocar, se você continuar no caminho dEle. Ele está com você. Então por que você não está vendo as paisagens de Deus? Por que tu está vendo só os buracos, só olhando para o chão, só olhando para o chão? Em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos olhar para cima, nós vamos olhar para o lado e nós vamos ver os milagres de Deus na nossa vida, amém? Amém. No caminho estreito, que é o caminho que eu e você temos que seguir, vai valer a pena. Então a escolha, ela implica num resultado, é óbvio. Se você tomar uma decisão, essa decisão vai te levar a algum lugar. E assim também é a decisão do caminho estreito, o caminho largo. Eu junto um monte de coisa no caminho largo, vou distraída ali e tal, cheio de coisa no carro, e vou enfiando coisas na minha vida, problemas, coisas que do passado. Tem pessoas, gente, tem uma multidão de pessoas, inclusive dentro da igreja, que tem problemas com o passado, simplesmente porque não conseguiu perdoar. E aí você conversa com a pessoa, quando a pessoa vem com uma conversa do tipo, eu já falo, como é que foi tua infância? Porque eu tenho certeza que o problema dela é perdão. Sabe, eu estou falando, lidando com pessoas da igreja. E as de fora também, gente. A gente também, nossos amigos lá fora também, eles precisam ver que nós, como cristãos, somos especiais. Somos alguém que eles têm que olhar para a nossa vida e dizer assim, eu quero ter a vida como a dela. Ela não é rica, mas ela é tão feliz. Né? Ela vê tantos milagres na vida dela. Então, não devemos temer andar pelo caminho estreito. Porque no caminho estreito, Jesus está com você. Amém. Agora, no caminho largo, gente, lamentavelmente, Ele não está. Mas não porque Ele não quer estar. Mas é porque você escolheu não estar com Ele. Quando nós tomamos uma decisão por não obedecer a Deus, nós estamos nos afastando de Deus e não Deus de nós. Então, não é necessário esperar chegar ao destino para eu tomar a decisão. Tem gente que bagunça a vida inteira e acha que, não, aí vem no sábado e está tudo certo. Não, eu estou no caminho. Não, o caminho é todo dia. Para eu chegar na porta, eu tenho que seguir. E aí? Agora eu pergunto para vocês, qual é o caminho que vocês querem seguir? Qual é o caminho que vocês têm seguido? Mas em nome de Jesus hoje, qual é o caminho que vocês querem seguir? Qual é a porta que vocês querem entrar? Porque eu digo para vocês, gente, que o resultado é aqui ainda. Muitas pessoas, claro, existe uma parcela pequena que não, pouquíssimas pessoas eu vi que escaparam daquilo que elas plantaram neste mundo. Pouquíssimas. Infelizmente, o que nós plantamos, depois nós colhemos. E o mundo, ele te engana, ele faz você se distrair, esquecer que no futuro você vai pagar a conta. A conta vai vir. Então, fardos, nós precisamos deixar a cruz de Cristo. Se eu estou desesperado, ansioso, eu falo por mim mesma, essa palavra falou comigo, gente. Ela falou comigo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Para vocês terem uma noção, eu faço mestrado. Estou fazendo uma pós-graduação que eu estava adiando para fazer esse ano, porque você tem a falsa sensação de que você está em casa, então está tudo certo. Então eu faço uma pós-graduação e faço uma licenciatura que eu já tinha começado, antes de começar o mestrado, não quis trancar. 3. Aí eu cuido da minha casa, tenho uma filha de 6 anos. Aí eu trabalho também. Então, eu trabalho, mas graças a Deus o meu trabalho, eu consigo organizar ali o tempo e tal, mas ainda assim, você consegue perceber que é um fardo muito grande. Não precisa de tudo isso. Só que o meu propósito, ele é bem claro para Deus. Eu tenho o meu propósito bem claro, bem claro. Tudo que eu faço é para pregar o evangelho de Deus. Aonde eu chegar, vai ser para pregar o evangelho. Então eu tenho um propósito bem claro que o Espírito Santo colocou em mim. Só que não precisava ser dessa forma. José não precisava cair no buraco para ser governador. Não precisava ser vendido, ele não precisava ser preso. Não estou falando o caso de José, mas nós muitas vezes colocamos fardos desnecessários para nós. Não estou dizendo que você não tem que estudar é um fardo, não. Tem que estudar sim.
Eu estou dizendo para você que você precisa ter prioridade. Nós precisamos ter prioridade, que é Deus.